Bem-vindos ao programa Conceitos da Fé. Nós vamos falar hoje e talvez por mais um ou dois programas, nós vamos falar sobre o princípio do domínio. Bem, alguém pode perguntar o que quer dizer princípio do domínio? Bem, isso vem da Bíblia. E se você for para Gênesis, não precisa ir muito longe, você descobre que Deus disse: façamos o homem e a nossa semelhança. Tenham eles domínio sobre os peixes do mar, as aves, os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre tudo que rasteja. Salmos 8 diz: sobre as obras das tuas mãos. Agora vamos encontrar aqui no primeiro capítulo de Gênesis, do versículo 26 ao 28, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e tenham eles domínio. Sobre o quê? Sobre toda a terra, em outras palavras. Em outras palavras, Deus deu à humanidade pelo menos esse planeta e temos que ter domínio sobre ele. Ele o arrendou para a humanidade. E se você quiser saber sobre o arrendamento, Jesus falou sobre isso em Marcos capítulo 12. Ele disse: um homem plantou uma vinha, cercou ela, cavou um tanque e depois arrendou ela. Quando você lê isso, você percebe, a partir do que ele diz em Gênesis e do que ele diz aqui, que Deus vai voltar para esse planeta um dia desses e as coisas vão mudar. Mas eu quero ir direto para isso porque vá comigo para Gênesis capítulo 8. E essas são algumas passagens fundamentais. E então no capítulo 8 de Gênesis, com Noé já tendo saído da arca, eis o que o Senhor disse, no verso 21, o Senhor sentiu o aroma agradável, e o Senhor disse em seu coração: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, e aqui está o que eu quero que você preste atenção. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Em outras palavras, enquanto a terra estiver aqui, e quando você vai para as Escrituras, elas revelam que o mundo estará aqui para sempre. Enquanto a terra durar, haverá calor e frio, verão e inverno, dia e noite, plantio e colheita. Então, estamos falando sobre um planeta que está sob a lei de Deus de plantio e colheita. É simplesmente assim que funciona. Você planta uma semente e você colhe uma colheita. Então, nós vamos falar sobre o princípio do domínio. E eu creio que isso vai te ajudar a entender coisas. Agora vá comigo na sua Bíblia para o livro de Isaías. Em Isaías, no capítulo 55, começamos a ler aqui no versículo... Bem, vamos começar no verso 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, e para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Agora notem para quem ele está falando. Ele está falando para o ímpio, aqui. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Os seus caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Pois como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos que os seus pensamentos. Agora, se você não tiver cuidado lendo isso, você vai pensar que ele está falando: você não pode operar nos meus caminhos, você não pode pensar tão alto quanto eu. Mas então, lembrem-se com quem ele está falando. Ele está falando com os ímpios aqui no contexto da passagem. Que o ímpio abandone seu caminho e que o homem mau os seus pensamentos. Pois os pensamentos do homem ímpio não são os pensamentos de Deus, nem os pensamentos do homem mau os pensamentos de Deus. Pois seus caminhos são mais altos do que os céus acima da terra. Mas agora, verso 10. Veja, isso se aplica a nós, hoje, aqui. Pois como a chuva desce e a neve do céu e não retorna sem antes ter regado a terra, e fazê-la brotar e florescer, para que ela possa dar semente ao que semeia e pão ao que come. Assim será a minha palavra, que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas cumprirá aquilo que me agrada, e ela prosperará na coisa para a qual eu a enviei. Agora notem o que ele disse aqui.
como a chuva desce do céu. Veja, entendemos isso. Sabe, Deus nunca dificultou nada. É a religião que tenta misturar tudo para tornar difícil de entender. Jesus nunca deixou nada difícil. As leis que governam o mundo do espírito foram estendidas aqui para a terra. E se você entender como a terra e a lei do plantio e da colheita funcionam, você pode entender como operar nos princípios do reino. Então aqui ele diz, a chuva desce do céu assim como a neve, e entendemos isso. Ela rega a terra e, na verdade, ela força ela a produzir. Agora, sabe, você pode ter todo tipo de boa semente num solo seco e ela não vai produzir nada. A razão é que não há umidade suficiente. Não há umidade suficiente para que ela saia, floresça, para dar vida a ela. Aquela semente tem que ter um solo, tem que ter umidade e ela tem que ter luz para produzir. Então, o que Deus está nos dando aqui é a forma como funciona aqui na terra. Como a chuva e a neve descem do céu, nós entendemos isso, rega a terra e faz ela produzir. E nos anos que você tem seca, produz-se muito pouco e às vezes você não consegue nenhuma colheita. Eu fui fazendeiro por muitos anos. Antes de ir para o ministério, eu entendo disso. Passamos por isso várias e várias vezes. E rapaz, eu orava por chuva, eu orava por chuva, eu ligava o rádio e ia mudando de estação para estação. Ficava passeando pela estática, procurando algum lugar que dissesse que havia umidade e sol onde podia se cultivar. Bem, quando você entende o que Deus está dizendo aqui, a terra não vai produzir o solo, o chão não vai produzir a não ser que tenha água. Agora, ele nos está dando uma visão aqui para o fato de que o que Jesus ensinou no capítulo 4 de Marcos trará um grande entendimento sobre isso, e vamos chegar a isso daqui a pouco, mas eu quero pôr o fundamento primeiro, ver o que Deus está revelando aqui. Que a chuva vem do céu, ela rega a terra, e a terra não tem escolha a não ser produzir quando o solo é regado. O que quer que esteja no solo, qual seja a semente que esteja no solo, tem que vingar. Quando recebe a quantidade certa de umidade e a profundidade correta, ela é forçada a produzir. Mas então o que eu começo a falar se refere ao Grande Sudeste. Naquela área de deserto ali, há boas sementes naquele solo ali. Sementes que têm estado lá por milhares de anos. Algumas delas estão tão embaixo na terra que nunca foram molhadas. E além disso, elas têm que estar perto do topo da terra antes que elas possam brotar e aparecer. Porque elas têm que ter calor suficiente do sol e umidade suficiente para fazer com que a vida brote daquela semente. Então aquela semente naquele deserto seco é boa, mas ela não tem umidade suficiente para fazer ela produzir. Agora, se você tem uma tempestade ali, em cerca de 3 dias você vai ver todo tipo de grama brotando naquele deserto. As sementes estão lá, elas são boas, mas o problema é que não há umidade suficiente para fazê-las produzir. Então ele disse, como a chuva e a neve vêm do céu e regam a terra, assim será a palavra que sair da minha boca. Em outras palavras, esta palavra, esse livro, a Bíblia, tem a palavra de Deus nela, e essa palavra, ela age como água para uma terra seca e sedenta. Em outras palavras, quando você vai para o livro de Marcos, a parábola do semeador, o solo, o coração do homem é o solo no livro de Marcos. Lá no capítulo 4, o coração do homem é o solo e a semente é a palavra de Deus. Agora você pode ver a analogia que ele começou aqui e Jesus pega isso e nos mostra como operar no reino de Deus. Então, assim como a chuva e a neve que desce do céu, assim a palavra de Deus que ele enviou para nós na forma de palavra, vai regar o seu deserto e fazê-lo produzir. Agora, alguém pode dizer, mas eu não entendo tudo o que eu conheço da palavra de Deus. Agora, a palavra na própria Bíblia é tratada como água. Paulo diz, lavado pela água da palavra, e ele diz, eu plantei, Apolo regou, e Deus deu o crescimento.
Veja, você pode ter um conhecimento ou certo conhecimento da palavra de Deus, mas não ter um entendimento para fazê-la funcionar na sua vida. Em outras palavras, você tem a semente é incorruptível. Pedro nos diz isso, que a palavra de Deus é uma semente incorruptível. Em outras palavras, ela não pode ser corrompida de forma nenhuma. Ela é boa, essa semente é boa, mas se ela estiver dentro de você e você não tiver entendimento suficiente disso, você não tem água suficiente da palavra para fazê-la produzir. Agora, essa é a analogia que Deus está nos dando aqui no capítulo 55 de Isaías. A palavra de Deus é como chuva e neve que caem na terra e a forçam a produzir. A esperança para você, se você tiver a palavra de Deus em você, a boa semente da palavra de Deus, então ela vai produzir em sua vida. Então esse é o princípio do domínio. É disso que estamos falando, do princípio do domínio. E vocês vão notar que o solo não tem domínio sobre a semente. A semente sempre tem domínio sobre o solo. Em outras palavras, quando eu era fazendeiro e eu plantava milho ou plantava feijão ou trigo, o solo não podia dizer, não vamos dar soja esse ano, nós vamos dar trigo ou pepino ou banana ou outra coisa. Não, ele não podia fazer isso. Há uma lei de Deus que diz: todas as coisas produzem segundo o seu tipo. É a lei de Gênesis. Todas as coisas produzem segundo o seu tipo. A semente está nela mesma. E a palavra de Deus é a semente para o que você precisa. Quer dizer, esse livro está cheio delas, das promessas de Deus, e é a semente para o que você precisa. Agora, você pode até saber sobre isso. Você pode talvez saber o que a Bíblia diz, mas talvez você não entenda tudo o que você sabe sobre isso. Dessa forma, você não tem entendimento suficiente para fazê-la funcionar para você, porque alguém chega e fala sobre ela e diz para você: não funciona dessa forma. Eu conheço o irmão fulano de tal, ele tentou isso e fracassou. Eu sinto pelo irmão fulano, mas se você tem o solo, e o seu coração é o solo, e a palavra de Deus é o fator de domínio, e como a chuva e a neve descem do céu, a palavra de Deus vem de Deus, e ela vai cumprir aquilo para o qual ela foi enviada. Eu vou ler de novo, eu quero ler isso de novo. Diz: como a chuva e a neve descem do céu, e não retornam até regarem a terra e fazê-la brotar e florescer para que ela possa dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não retornará para mim vazia. Agora vamos parar e falar um pouco sobre isso. Ela não retornará para Deus vazia. Como assim não retornará para Deus vazia? Ele diz: a minha palavra não vai voltar para mim sem cumprir o que ela foi enviada a fazer. Bem, como essa palavra vai voltar para ele? Agora chegamos em algo que diz respeito ao lugar onde vivemos. Quem retorna a palavra de Deus para ele? Veja, quando você confessa a palavra de Deus, é isso que você está fazendo, retornando a palavra de Deus a ele. Ele disse: traga-me à lembrança o que eu disse. Traga-me à lembrança. Bem, o que isso significa? Que Deus é um esquecido e esquece do que ele diz? Não quer dizer isso de jeito nenhum. O que quer dizer é que ele quer que você lembre ele disso, porque quando você o lembra disso, isso tem que sair da sua boca. Você fala. Quando você fala isso entra no seu coração. Em outras palavras, o seu coração é o solo que vai produzir exatamente o que a palavra diz. A promessa de Deus irá passar a fluir em sua vida. As promessas de Deus da nova aliança, baseada na autoridade da palavra de Deus, é o que ele já deu a você. 2 Pedro capítulo 1 diz que Deus já nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Em outras palavras, Deus já proveu isso. Isso, na verdade, já nos pertence. E alguém diz: se isso me pertence, por que eu não tenho? Você já chamou por isso? Você já lembrou a Deus o que ele disse na palavra dele? Bem, algumas vezes esquecemos que devemos pôr a palavra de Deus em nossas bocas e nos apresentarmos a Deus. E quando você está orando, ache uma passagem sobre o que você está orando e diga: Pai, aqui está escrito na sua palavra. Eu estou retornando a sua palavra para você, e você disse que não retornaria para você vazia.
Você disse: dele será dado. Você disse: peça e recebereis. Você disse: busque e achareis. E eu estou lembrando você do que você disse. E eu estou lembrando você, Jesus, do que você disse. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em você, peça o que quiser e será feito. Agora, ele disse: não retornará para mim vazia, mas cumprirá aquilo que me agrada e ela prosperará na coisa para a qual eu a enviei. Então isso nos dá a base para o que Jesus ensinou. Em Marcos capítulo 4, eu lembro que Jesus disse: eu só falo as coisas que eu ouço meu pai falar. Em outras palavras, ele ouviu isso do seu pai e essa é a razão pela qual ele está ensinando no capítulo 4 de Marcos. E vocês todos conhecem isso, assim como eu, a parábola do semeador. Ele disse: aconteceu que o semeador semeou à beira da estrada e as aves vieram e comeram. E você conhece a história, vamos pegar aqui a partir do verso 14. Jesus diz: o semeador semeia a palavra. Não, vamos voltar, temos que voltar e falar um pouco sobre isso. No verso 11, Jesus disse a eles: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Então ele está prestes a desvendar os mistérios do reino de Deus. Mas aqueles que são de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Agora, que parábola é essa? A parábola do semeador. Aqui, o semeador semeia a palavra. Então sabemos que é a palavra de Deus que é semeada. E ele diz: para que vendo eles vejam. Bem, vamos ler o verso 11 de novo. E ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo eles vejam, e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a se converter e haja perdão para eles. Agora, o que ele está falando aqui é sobre alguns versos anteriores. Aqui, onde ele disse... quando ele falou sobre lançar a semente sobre um solo cheio de espinhos, os espinhos sufocam. Em outras palavras, se eles tinham espinhos em seu coração, aquilo sufocava a palavra de Deus, mas a coisa importante que você precisa saber é que se você semeia a palavra de Deus e continua semeando a palavra de Deus no coração, no fim das contas ela vai sufocar os espinhos. Agora vamos passar para o versículo 13, ele diz: não entendeis essa parábola? Como compreendereis todas as parábolas? Ou seja, esta é a avó de todas as parábolas a respeito do reino de Deus. Ela contém revelação que vai te ajudar a entender como operar nos princípios do reino. São estes os da beira do caminho onde a palavra é semeada e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Agora notem, semeada em seu coração. Então o solo aqui é o coração do homem. E essa é a coisa que eu quero que vocês levem para casa, porque nessa parábola ele dá a você as coisas que vão impedir que isso produza na sua vida. Em outras palavras, se você não entende isso, Satanás vai roubar de você. E às vezes até cristãos vão falar contra isso. Bem, nós vamos depois voltar e falar mais aprofundado sobre isso, mas agora eu quero falar sobre aquela outra parte aqui nesse programa, porque este é o foco dele. Veja, Jesus está falando sobre plantar uma semente e colher uma colheita. Então, no verso 26, ele disse: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Você pode não entender tudo o que você conhece, mas se você fizer o que a palavra diz, vai funcionar para você. Pois a terra por si mesmo frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Agora, ele disse que o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra. A semente é o princípio do domínio. Eu quero que isso entre rápido na sua mente. A semente tem domínio sobre o solo. O solo não tem domínio sobre a semente. Quando você planta uma semente, aquela semente demanda ao solo que ele produza exatamente o que você plantou. Você não pode plantar algodão e esperar milho ou soja ou feijão vir. Ela produz segundo o seu tipo. Então o solo não pode dizer: queremos dar soja esse ano, queremos que dê pepinos ou bananas. Não, ele não pode fazer isso. Há um princípio de domínio que diz que todas as coisas produzem segundo o seu tipo. A semente tem domínio sobre o solo.
Então, quando você planta uma semente, ela demanda que o solo encontre os nutrientes necessários para produzir aquela planta. Agora, como ela faz isso? Eu não sei, eu não entendo tudo sobre isso, mas eu sei que é o princípio do domínio. Em outras palavras, certas plantas pegam coisas diferentes do solo. Algumas vão pegar muito fosfato do solo, outras muito potássio, ou talvez nitrogênio do solo. Algumas não precisam de potássio ou nitrogênio, ou fosfato. Precisam de outros nutrientes. Como é que o solo sabe o que levar para a semente? Aquela semente demanda ao solo o que ela precisa para fazê-la produzir exatamente o que foi plantado. O DNA está naquela semente. Os genes estão naquela semente. Você pode dizer de muitas formas. São tantas formas que você nem consegue dizer. O DNA de Deus está naquela semente e ela tem domínio sobre o solo. O solo não pode decidir, não vamos dar isso, vamos dar outra coisa. Não pode. Agora, o lugar para onde eu estou apontando ou levando aqui é que a palavra de Deus é a semente incorruptível. Quando você fala a palavra de Deus, quando proclama a palavra de Deus, é assim que você planta a semente. Ele diz: o reino de Deus é como se um homem lançasse uma semente à terra. Em Lucas 17, Jesus disse: se você tiver fé como um grão de mostarda, você dirá. Então é assim que você planta a semente, é dizendo. E quando você planta a semente, ela faz uma demanda ao solo. Agora lembre que o solo aqui está se referindo ao coração do homem. É uma parábola revelando que o coração do homem é como o solo, é como o chão, e ele vai produzir o que quer que você plante. Agora, quando você planta uma semente no chão, ela demandou que ele produza exatamente o que foi plantado. Quando você pega a semente da palavra de Deus, a sua promessa, e proclama isso e diz e fala ela, você planta essa semente aqui. Agora o apóstolo Paulo disse em Romanos 10, a palavra está perto de ti, ela está na tua boca e no teu coração. Em outras palavras, Paulo tocou nisso, sobre que essa é a forma que você planta a semente. Você a tem em sua boca e você planta em seu coração, e ele está falando da essência do seu ser, se torna parte de você. Por isso Jesus disse: se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em você, peça o que você quiser, diga o que você quiser, ore pelo que você quiser e será feito. Porque isso demanda que a necessidade seja suprida. Essa palavra, se ela permanecer em você, ela faz uma demanda ao seu espírito que ele encontre um caminho para fazer com que aquilo aconteça. Da mesma forma que aquela semente faz uma demanda para o chão, para a terra natural, para que ela encontre um caminho para fazer produzir uma macieira, ou uma laranjeira, ou um limoeiro, o que quer que seja, ele tem que produzir o que ela semente demanda. Ele não tem escolha. Agora, sabe, Jesus disse assim, ele disse: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Em outras palavras, o que você fala com a sua boca tem muito mais efeito sobre você do que o que você põe na sua boca. Quer dizer, ele estava falando sobre comer comida, era o contexto no qual ele estava falando. Eles estavam comendo sem lavar as mãos e aquilo era um problema, sabe? Mas ele disse: não é aquilo que entra na boca do homem que contamina o homem, mas aquilo que sai da boca do homem que contamina o homem. Em outras palavras, você pode semear sementes ruins com a sua boca. Você pode dizer coisas que são contrárias à palavra de Deus. Bem, sabe, eu já posso ver de um jeito ou de outro que isso não vai funcionar. Bem, você fala essas coisas e você dá a luz a elas. São sementes que você planta. Você já ouviu alguém dizer: eu já vi tudo, isso não vai funcionar? Eles já chegaram ao âmago daquilo, eles já trouxeram à realidade aquela imagem. Mas essa parábola nos coloca dentro da operação dos princípios do reino. Isso é chamado princípio do domínio. A semente da palavra de Deus sempre tem domínio sobre o solo, e ela demanda que o que quer que seja necessário para resolver aquela situação e para fazer com que aquela coisa exata venha acontecer, floresça, apareça, chegue até você na hora certa, no lugar certo, encontre as pessoas certas para fazer com que a promessa de Deus
de abundância cheguem até você. Se você declara abundância, não haverá falta, porque o meu Deus supre cada uma das minhas necessidades em Cristo. Eu dei e será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, os homens me darão. Graças a Deus eu tenho abundância e não falta. E o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Eu não sei você, mas eu fico muito feliz com isso. Já encerramos nosso tempo.